Olá, eu sou a Luana Eloá, fundadora do Movimento Te Acolher Brasil, e esse é o seu passaporte para conhecer mais da comunidade autista. Sinta-se à vontade no nosso Movimento Te Acolher Brasil. E hoje, especial Dia das Crianças, tenho certeza que você aproveitou bastante seu dia para descansar, curtir a família, e agora a gente vai compartilhar a informação com a nossa convidada mais do que especial. Ela é estudante de psicologia, hoje ela atua como AT, né, acompanhante terapêutica, faz parte de um dos movimentos que mais crescem na cidade de Diadema, que são as Amigas Solidárias. Nossa amiga Miriam, seja muito bem-vinda, Miriam. Oi, gente, prazer, muito obrigada. É um grande privilégio estar aqui com vocês. E a Miriam, a gente teve uma experiência muito legal numa live. Sim, foi bem legal. E a gente se conheceu na live, né? E eu já conheci Amigas Solidárias, eu falei, eu conheci agora as integrantes. Falando disso, um beijo, Paloma, né? Que foi a nossa, a pessoa que intermediou o nosso primeiro contato. Sim, foi muito bom aquela live. Foi bastante... as famílias nos acolheu. A família nos acolheu de uma forma diferente, né? Entender que existe uma parceria de pessoas que têm o mesmo objetivo, né? De ajudar as pessoas. Exatamente. Miriam, a gente tem uma brincadeira aqui no nosso Te Acolher Brasil. Eu conheço a Miriam profissional, mas quem é a Miriam? Ixi. Quem é a Miriam? Vamos lá. A Miriam é uma menina / mulher, só tenho 23 anos, é muito sonhadora, que gosta de projetos sociais, é loucamente apaixonada por projetos sociais. Gosta de estar em tudo que é para fazer para o outro, em comunidade, em grupo. Então, se tiver um grupo, um movimento, eu vou estar lá, porque eu sou loucamente apaixonada por isso. E eu acho que é isso. Amo esporte também, eu amo muito esporte. Joguei basquete. 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 Nossa, o Luan vai amar você agora. Tenho certeza que o Luan tá lá em casa e falou assim, eu gosto dela por causa do basquete. Gente, eu amo basquete, de verdade. Eu também cresci jogando basquete, né? Então não tem como não amar. E você sempre participou de ações sociais? Sempre participei. Mas isso vem de família, pai, mãe, alguma influência? Então, né, com 9 anos de idade, onde eu moro atualmente, lá no polo esportivo, tem um polo esportivo embaixo da minha casa, e tava tendo um projeto de basquete. Então, o nome do instituto era IPM, que era da Magic Paula. E abriu vagas para a comunidade, para as crianças da comunidade. Então, minha mãe colocou todos os filhos dela. Só que só eu permaneci. Então, eu fiquei nesse projeto dos 9 anos até os 18 anos. Nossa, bastante tempo. Muito tempo mesmo. Então, o intuito do projeto, né, que é um instituto, na verdade, era fazer educação através do esporte. Então, a gente não ia somente para jogar, a gente sempre aprendia com o outro, aprendia algo mais sobre a vida. E foi bem legal. Isso, praticamente, foi o norte para minha vida social. Isso em Diadema? Você Isso é de Diadema? Isso em Diadema. Só que o instituto era muito amplo, né? Então, tinha em várias cidades. Então, a gente ia para outras cidades jogar, fazer campeonatos. Eu conheci pessoas do Capão Redondo, conheci pessoas de Osasco. Então, tudo jogando e tudo jovens, né? Criança / jovens. Não, você vê a importância das ações sociais, a importância dos institutos e, principalmente, a importância do esporte. Exatamente. Então, a gente é muito... Lá no Te Acolher, a gente fala muito sobre a questão do esporte. Inclusive, a gente tem um trabalho em parceria de um instituto que tem em Santos, que faz um trabalho de luta, boxe, jiu-jitsu, muay thai, para crianças deficientes. Então, tem síndrome de Down, autista. Olha. E ele faz um trabalho, o Fábio Duarte faz um trabalho brilhante lá, muito legal. A gente quer muito que venha para cá também, para a gente poder atender o maior número de pessoas. Então, você sempre foi apaixonada pela inclusão. Então, não tem... Sempre. E quando eu fazia parte desse projeto, também tinha uma criança atípica. Sério? Sim, tinha. E ele morava perto da minha casa, então, ele jogava junto com a gente, sabe? E era bem divertido. E as crianças que participavam, como que recepcionava ele no grupo? Eu acho que pelo fato de ser criança, sempre tem um estranhamento no começo, né? Mas depois a gente foi sabendo que ele é um dos nossos e foi sendo mais tolerável, sabe? Ensinando, ajudando ele. Porque a gente sabe. A criança acolhe, né? Criança acolhe. A criança acolhe. Se ela souber o que é, ela acolhe. Ela consegue acolher. Exatamente. Então, a gente conseguiu fazer uma inclusão, né? Muito legal. Foi bem Aí a Miriam cresceu e foi pra psicologia. Por quê? Então, antes da Miriam crescer, a Miriam também fez teatro. É das minhas. Fiz teatro e aulas de violão.
em associações do bairro. Então, eu fazia numa associação perto da minha casa e o teatro eu fazia no Centro Cultural. E a Miriam viu que essas 3 coisas, né? O basquete, a arte, né? E a música. O que eu mais gostava era estar com os outros. Literalmente. Então, eu gostava de estar com o outro e aprender com o outro. Então, a Miriam percebeu que estando com o outro, você consegue aprender e criar um novo conhecimento. Uma educação que não é didática. A educação que é autonomia, que é olhar com o outro com respeito, com generosidade. Então, a Miriam percebeu que quer atuar nessa área social. Foi por aí que eu comecei a psicologia. Então, eu entrei na psicologia pela área social. Nossa, que show. Bom, eu sou apaixonada pela Miriam já. Ai, meu Deus. Já sou suspeita de falar, porque a Miriam, você transborda aquilo que a gente mais gosta no Te Acolher, que é a humanidade. Sim. Você vai ver que todo mundo que vem aqui no Te Acolher é selecionado sim a dedo. Ai, Nós somos muito críticos, porque a gente quer pessoas com visão de humanidade. A gente brinca que falta humanidade nos humanos. Sim. E aí a Miriam transborda isso. E a Miriam tá no último ano de psicologia? Tá no último ano de psicologia. Ai, meu Deus. Graças a Deus. E aí a gente tem o período de estágio em psicologia. E aí, eu faço toda estágio. Faculdade, né? No Sim. estágio. Você preferiu ir pra que área da psicologia? Bom, eu preferi ir para grupos e comunidades. Eu perguntei, mas é um pouco óbvio, né? É bem amplo, parece bem eclético, assim, né? Eu faço estágio numa casa de repouso para idosos. E faço estágio também no albergue, para pessoas em situação de rua. Da Nossa, população. difícil. Difícil, mas é outra paixão minha que é muito legal. A gente recepcionou muitos casos. Tem um pessoal que desenvolve um trabalho brilhante também com resgates, né? De resgate da pessoa, resgate de pessoas. E a gente tem um grupo que conseguiu identificar muitas pessoas atípicas no meio do grupo das pessoas que estavam em situação de rua. Olha isso, gente. Por quê? Porque elas não se identificavam. Então, era uma fuga, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa fuga, né? Uma forma da fuga delas foi não conviver com aquele meio social que ela tinha antes, porque ela não se entendia no meio. Nossa. E aí, ela é uma pessoa que não tinha diagnóstico, e ela foi se entender depois do diagnóstico e entender por que ela tinha dificuldade de viver no meio social que ela estava. Então, a rua não se tornou mais uma fuga. Ela conseguiu voltar para a sociedade. Então, é um trabalho brilhante, eu acho lindo. Você vai conversar, você vai entender o porquê que aquela pessoa está em situação de rua, né? O que levou ela naquele momento. Sim. É uma crise financeira, é uma crise de dependência. O que levou? E aí, qual que é o seu papel nesse albergue? O papel nesse albergue, de acordo com a disciplina que a gente está, tem esse lado de investigação, mas tem um lado de perspectiva do futuro. Sabe, não muito procurar o porquê que eles estão lá, mas o que eles querem fazer, né? Tudo bem, a gente sabe a situação dele, mas o que para trabalhar para que mude, sabe? Então, o trabalho no albergue que a gente faz é através de oficinas, né? De tinta, pintura, de uma forma totalmente dinâmica, a gente consiga que esses homens conseguem se expressar, sua forma, suas dores, suas perspectivas do futuro de forma totalmente livre e sem julgamento, para eles poderem olhar o que eles foram e fazer um novo sentido do que eles podem ser. Puxa, muito então, legal. É muito legal mesmo. E você já vê resultados? Eu vejo coragem de todo dia querer estar lá. Eu acho que o fato de você submeter a estar em tal lugar quer dizer que você acredita naquilo. Sim. E que também possa vir uma melhoria na sua vida. Porque ele pode não ir mais pro albergue. Porque ele pode não ir mais. Falar assim, aquelas meninas vão estar lá, vai pedir pra me desenhar, vai pedir pra me falar sobre minha vida. Eu não quero. E não, ele tá lá todo encontro. Poxa, isso é muito válido, sabe? Às vezes a gente procura um resultado muito grande, sendo que nos pequenos você já consegue ver o avanço. Porque é a somatória dos pequenos que muda realmente o futuro. Exatamente. E na casa de repouso? Qual que é o trabalho da Miriam lá? A gente também trabalha com as perspectivas do futuro e a valorização da autoestima, né? O ser idoso hoje em dia, né? Hoje em dia não, acho que desde o tempo da humanidade. Não é ser valorizado, é olhar com um olhar que, o humano que não produz mais, não tem valor, né? Então, a sociedade traz isso muito, né? Sobre o que é ser idoso. Até então, as políticas
para idoso é muito escassas. É pequena, né? É muito escassas. Enfim. Então, a gente leva um autocuidado, uma promoção da autoestima, uma perspectiva do futuro, sabe? Nem que o futuro seja daqui a algumas horas para eles. Sim. E essa também é essa forma de eles se expressarem. E tem muito abandono familiar? Tem. Tem muito. É uma preocupação que a gente tem como mãe atípica, né? Porque, não fazendo um comparativo, mas a casa de repouso, ela é muito parecida com as casas para aquelas pessoas com deficiência que não tem mais família, né? Sim. Então, a gente que tem ali são assistidos de uma forma. E saber que existe essa preocupação de mostrar para eles que o presente também tem um futuro, né? De Sim. que, olha, você não pode viver como se já tivesse acabado, porque não acabou. Não acabou. Então, esse trabalho eu acho muito importante. Eu não consigo muito ir em casa de repouso porque eu me emociono muito. É. Eu acho desumano a gente abandonar quem sempre cuidou de nós. Sim. Né? Então, poxa, eu não quero ser abandonada pelo meu filho, né? E a gente se dedica. E depois que você se torna mãe, parece que o negócio marca mais, né? Você fala assim, poxa, a gente. Meus pais se dedicaram tanto por mim. É como no final da vida você vai. Tipo, deixar ele lá e pronto. Você se emociona muito? Sim, muito. A primeira vez que eu entrei em contato lá, né, com eles, é sempre um choque de realidade. Onde você vai, assim, que não é uma realidade igual à sua, é sempre um choque, né? Então, eu fiquei olhando e a gente lembra dos nossos pais. Eu lembro, assim, olho pra minha mãe, e se ela tiver, quando ela tiver velhinha, o que vai acontecer, sabe? Então, a gente sempre vem com essa imagem pra casa, sabe? E nessa casa de repouso tem algum idoso atípico ou não? Não tem atípico. Calma aí, deixa eu ver. Mas tem pessoas com PCD. Tem PCD? Tem PCD. Sim, PCD. tem PCD. Calma aí, gente. Tem pessoas com PCD. Tem. E aí você percebe a participação familiar ali com aquelas pessoas? Não, a gente tem... Como a gente só vai aos sábados e tem uma carga horária pouca com eles, às vezes podem vir visitas que a gente não tá lá. Né? Mas conforme a gente tá lá, não vem ninguém visitá-la. Mas a gente dá uma baita atenção, sabe? Uma baita valorização do trabalho, do trabalho que a integrante faz. Entendi. E a gente trabalha nisso, valorizando. Ai, que triste, gente. Eu já começo a viajar do que acontece nesse mundo. Assim, é claro que a gente tá vivendo uma fase onde um amor tá esfriando. Isso é tão nítido, né? Então, ai, meu Deus, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa especial, que é o Amigas Solidárias. Amigas Solidárias. O Instituto Amigas Solidárias. É um Instituto Amigas Solidárias que fica em Diadema, qual você faz parte. O que é esse instituto? Qual que é a função desse instituto? Bom, para falar do Amiga Solidária, preciso falar como surgiu, né? Sim. O Amiga Solidária surgiu em 2018 pela Paloma Duarte, que entrou em contato com você. Ela é a nossa fundadora. Ela já trabalhava com projetos sociais, já era diretora de uma instituição. E ela percebeu que ela conseguia ganhar bastante doação, né? Conseguia ter um renome. Então, ela pensou, poxa, por que não criar um grupo? Então, a gente era um grupo de pessoas que ajuda. Então, isso foi indo e entrou na pandemia. Aí, ela começou a pegar aqueles potinhos de margarina, sabe? Sim. Reciclar, lavar bonitinho, higienizar e colocar alimento dentro. Sério? Sério. Eu conheci um projeto, eu acho que é de vocês, então. A gente sabia de pessoas que faziam alimentos, colocavam nos potinhos para poder doar para as crianças, para as pessoas que não tinham alimentação. Sim, a gente entregava, elas, né, no caso, entregavam para as pessoas em situação de rua. E isso foi crescendo, foi criando, né, renome, foi criando visibilidade, foi criando mais voluntários e a gente conseguiu abrir nosso CNPJ e agora a gente é literalmente um terceiro setor, uma ONG e um instituto. Isso há quanto tempo? Bom, 2018 até 2022, a gente já... Não, minto, 2020, a gente já conseguiu abrir o CNPJ. E hoje, qual que é a função da Amigas Solidárias? O Amiga Solidária tem a missão de solidariedade, né? O próprio nome diz. A gente tenta atender, ou tenta aplacar, ou prestar serviço para aquelas famílias, aquelas pessoas
que estão numa situação de vulnerabilidade. Então, a gente ajuda com cesta básica, com educação, com informação, com atendimento especializado. Saúde. Então, a gente vai crescendo e tentando acolher mais pessoas ainda. Quantas pessoas hoje estão envolvidas ali no Amigas Solidárias? Voluntários, eu não tenho o número exato. Acho que cerca de 50 voluntários, alguma coisa assim. As líderes somos em 8. São 8 mulheres? Não. Não. 8. 5 mulheres. 5 mulheres. Então, 5 você, mulheres. Paloma... Aí tem a Gislene, a Luciana Porto e tem também a Ana Paula. E os homens? Vamos falar dos homens. Ah, não, também tem, desculpa. Tem outras mulheres. Pode falar. Vamos tem homenagear a Elis, todas. E a Elis também. E a Elis. É, isso mesmo. E aí vocês coordenam esse movimento que atende só Diadema ou outras regiões também? No momento a gente tá atendendo só Diadema. É que a demanda é grande, A né? demanda é muito grande. Mas a demanda é grande por quê? Então, a gente percebe que tem muitas pessoas na linha da miséria e também na situação de vulnerabilidade, sabe? A gente tenta, no máximo, acolher elas, dando cesta básica. Entendeu? E não é direcionado para um público específico. Então, qualquer pessoa que estiver em situação de vulnerabilidade é atendida pelas Amigas Solidárias. Exatamente, se for de Diadema. Se for de Porque, Diadema. por exemplo, a gente pode até acolher outras regiões, mas às vezes a gente não tem tanta verba, tanta doação, que pode atender todo mundo. Então, é muito melhor crescer num pequeno Sim. e ir expandindo, Sim. do que expandir totalmente e depois perceber que vai atender pouco. Entendi. E hoje vocês têm um apoio público ou é 100% instituições privadas? Então, hoje a gente é firmado através de doações individuais de voluntários. Temos, sim, parceiros de empresas que ajudam a gente. E grupos também, outros tipos de ONGs também ajudam a gente. Que aí foi onde entrou Te Acolher e Amigas Solidárias. A gente se isso uniu, mesmo. né? E tem um movimento lindíssimo que vocês estão organizando. Sim, E sim. permitindo que a gente participe, que é o atendimento odontológico. Exatamente. E aí vocês entraram no grupo dos atípicos, né? Dos PCDs. Entramos. Como que é esse atendimento PCD dentro dos Amigas Solidárias? É específico PCD? Como que é esse trabalho? Bom, o Amiga está olhando, tá tendo esse olhar com mais carinho para esse público, né? A gente tem um voluntário que é PCD. Pera, para tudo. Conte-nos. Temos. O voluntário é PCD. Ele é PCD deficiência intelectual? Sim, ele tem DI. Ele tem um grau leve de DI. Então, a gente... Você olha assim, você já percebe que ele tem um amor pelo próximo. A gente acolheu ele é nosso, nosso mesmo. Ele vai na sede, sempre presta serviço. E a gente vai dando informações e dando um suporte também, por exemplo, né? Ele não é alfabetizado. E ele sempre teve esse amor para poder aprender a ler e escrever. Então, a gente já encaminhou ele para outra instituição pública também, que atende como fosse um reforço escolar. E ele foi e tá indo aprendendo. lá, tá aprendendo, né? Ai, que legal. Isso é muito legal mesmo. E aí, a contrapartida dele é ser um voluntário na Ser associação. voluntário e um dos mais apaixonados pelo projeto. Que legal. E aí, a gente fez essa parceria na Odonto, Sim, onde vai ter um atendimento para as famílias de Diadema que tem filho autista. exatamente. Você já tinha tido experiência com autista antes? Já bem vagamente, né? Eu sempre gostei da comunidade e eu começava a estudar sozinha. Eu adorava ver reportagens que falavam sobre isso. Mas eu entrei naquela população que romantizava os autistas. E eu achava, nossa, muito fofinho, muito lindo. Quero pra mim. Mas quando eu comecei a literalmente a ser voluntária numa instituição, né? Que tinha um contato mais real, eu comecei a ver que não é assim. Tá Não bem é... longe disso. Tá bem, muito longe disso, gente. Então, eu comecei a gostar mais ainda da área e comecei a trabalhar nessa área. Aí, eu comecei a trabalhar numa escola. Então hoje você faz um atendimento direcionado para esse público. Sim. E em qual função? Hoje eu sou AT, acompanhante terapêutica. O sonho de toda mãe autista. Sim, todo mundo... Uma escassez de profissional, mas um sonho de toda a comunidade autista, né? Mas antes de Exatamente. falar sobre a AT,
para um pouquinho, você está vendo esse estúdio maravilhoso, é graças à produção da Us Maias Produções, você precisa conhecer um pouquinho desse trabalho, eles são apoiadores do Te Acolher Brasil, e você também pode nos apoiar através de um patrocínio, através da sua colaboração. Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do universo do Te Acolher Brasil, é só entrar em contato com o telefone e o chat que está aqui na descrição do seu vídeo. Eu preciso também fazer alguns agradecimentos antes que eu esqueça, mas eu queria agradecer, a gente teve uma experiência maravilhosa na creche Amauri do Nascimento, em Ribeirão Pires. Há 2 semanas atrás, a gente fez um trabalho de treinamento com as professoras da creche. Foi muito legal. Eles tiveram que me aguentar das 9 da manhã às 3h30 da tarde, falando sobre inclusão, falando sobre o que é o autismo, né? Qual que é essa visão, qual que é o papel do professor, qual é o papel da família, o que eu posso fazer para fazer esse processo de inclusão de uma forma mais saudável. Nós damos esse treinamento nas escolas e a creche abriu essa oportunidade. A escola é linda, obrigada, Luana, que é a diretora da escola, meus agradecimentos. E também a Igreja Deus Proverá, lá de Mauá, que também nos abriu a oportunidade de falar sobre inclusão. A gente falou sobre inclusão nas igrejas, mostrando o que é o autismo, ensinando, compartilhando informações. Então, obrigada às 2 instituições. E se você, que é igreja ou uma escola e quer também o treinamento do Te Acolher Brasil, para conhecer um pouquinho mais do universo do autismo, que é o autismo, o que eu posso fazer para incluir, quais são as adaptações necessárias, entrar nesse universo que agora não é mais opção, né? Inclusão é um dever de todos. Você também pode entrar em contato com o nosso chat que está aqui na descrição e conhecer um pouquinho mais do nosso projeto. Vamos lá, Miriam. Então, a Miriam é hoje uma AT, um atendimento terapêutico. Um AT. Olha, a gente vai ter que começar do zero, porque eu sinto uma confusão do que é cuidador, do que é AT e do que é o professor auxiliar. Qual a função da AT? O AT, ele atua como um suporte social. O acompanhante terapêutico, ele tá lá com o seu filho e ele vai fazer essa continuidade dos procedimentos, das intervenções que os terapeutas fazem. Então, vamos supor, o terapeuta dá X demanda, faz X atividade para poder desenvolver aquelas habilidades sociais ou acadêmicas ou básicas da criança autista. E para fazer uma intervenção eficaz, né, o mínimo deveria ser, sei lá, umas 6 horas ou 20 horas para ter um bom tratamento, né? Só que o especialista não consegue essa carga horária. Aí que entra o AT. Para poder dar essa continuidade de intervenção, para poder dar um suporte emocional, social para aquela criança, poder ampliar e ajudar no desenvolvimento dela em habilidades, seja sociais, acadêmicos, básicos. Olha que legal, então a AT tá ligada à área da saúde. Sim. É saúde, não é educação. Saúde. Então, vocês não é pedagogia. Não é pedagogia. Né? Então, pensando no autista. O autista são 3 pontos: linguagem, comunicação e interação social, que é o déficit ali do autista. Então, vocês contribuem com essa interação social que lhe falta. Exatamente. É como se fosse... É aquela pessoa que fica ao lado, ensinando para ele como se relacionar. Exatamente. Como lidar com um contexto X. Por isso que é o sonho de toda mãe autista. Vamos supor, você tá lá, né, com uma criança, acontece tal coisa, né, no ambiente que tá, né? Talvez a criança, sem o suporte do AT, entraria numa crise, por exemplo, né? O AT tá lá para dar esse suporte, para dar esse manejo comportamental. Vamos usar Luan como exemplo. Pode ser. Falando nisso, filho, beijo, mamãe te ama. Ontem ele me deu uma bronca, que ele falou que eu gravo podcast, que a gente vem aqui no podcast e eu não lembro mais dele. Que eu não mando beijo. Mãe te ama, tô mandando beijo aqui pela frente de todo mundo, ó. Vamos dar o Luan de exemplo. O Luan tem muitas crises na escola. Então, assim, ele tem um TOD ali meio acentuado, mas ele tem muitas crises na escola. E ele sempre chega e fala assim, mas o amiguinho fez isso. Mas se você tentou conversar com ele, você tentou interagir, você tentou entender, o menino pegou minha borracha e não me devolveu. Mas você pediu a borracha de volta? Então, a AT, ela vai conseguir ensinar para que ele consiga se comunicar, vamos assim dizer. Sim, fazer essa intervenção, esse manejo mesmo. Por exemplo, pegou minha borrachinha de volta. Aí o AT vai lá, junto com o Luan, fala assim, oi, fulano, me empresta, me devolve, por favor.
Vamos supor que os dois entrem numa briga, assim, sabe? Ai, minha borracha. Vamos fazer o seguinte? Vamos usar o tempo? Ó, vou deixar 1 minuto com ele e quando tocar esse 1 minuto, você vai devolver pro Luan, tá bom? Então, vamos fazer esse acordo. E os dois entram em acordo e o outro devolve, né? E aí eles aprendem a flexibilizar. Aprende a famosa troca de turno que a gente usa, né? Tipo, uma vez eu, outra vez você. Troca de turno. Troca de turno, que é o compartilhar, né? Saber compartilhar. Ah, e a mãe pode aplicar isso em casa? Sim, sim. Então, esse troca de turno, eu combino um período, vai ficar tanto Sim. com ela. E quando tem 2, 3 filhos em casa. Vai fazendo isso. Entendi. Ó, pra você que tem 2, 3 filhos em casa. É porque é difícil, gente. Eu tenho É só muito o Luan, é difícil. difícil já. Imagina com mais. Sim, É, tem então- crianças que têm muita dificuldade, que é essa interação, entende? Mas assim, flexibilizando isso, fica melhor para ele poder conseguir, né, socializar. Não é falar, Então- não vai, você tem que deixar. Não, Não, a gente não. ensinar Você vai a conversar. manejando, tipo, ai, ó, ele tá usando, mas daqui a pouco você vai pegar. Sempre mostrando pra ele que ele vai ter o retorno do objeto. Entendi. Porque às vezes a sensação que ele tem é de perda, no caso. Tipo, ele perdeu aquele E a objeto e já frustração era. é terrível para A frustração é terrível. Aliás, frustrar é algo que todos nós sofremos. Sim, Mas a gente tem que entender que a vida é feita de frustração. exatamente. Né? E eu brinco com. Tem uma terapeuta do Luan, antiga terapeuta, uns 5, 6 anos atrás, falou: Luana, é importante você ensinar teu filho que frustrar faz parte da vida. Sim. E aí eu acho que eu levei isso muito literário, porque eu coloquei na minha agenda o dia de frustrar o Luan. Nossa! Assim, Lu, hoje eu quero comer Mac. Não, hoje a gente não vai comer Mac. Mas, mãe, por que você não tem dinheiro? Não, é porque hoje é um dia que a gente não vai comer Mac. A gente vai comer no final de semana. Hoje não. Então, eu já fazia isso, tipo, quase que involuntariamente. E eu percebo que o Luan, ele tem uma tolerância para frustração melhor hoje. Sim, Mas porque ele entendeu que a frustração não é você nunca vai ter. Mas a gente pode construir para ter. E se não tiver, tudo bem, porque também faz parte não ter. exatamente. Acho importante trabalhar com isso. É isso mesmo. E por que confundem muito AT e cuidadora, por exemplo? Então, eu não sei como faz para ser cuidadora, né? Mas eu sei que o AT, ele precisa, sim, de uma especialização. Por exemplo, Você né? se forma em AT? Como que Tem funciona? um curso preparatório para ser AT. E a gente estuda muito o ABA, né? A ciência ABA. Entendi. Então, a gente tem aqueles acompanhamentos, a gente tem aquele estudo, a gente tem aquela supervisão. Qual que é a carga horária desse curso? Quanto tempo? Eu faço aos sábados, das 8 às 5, mas é uma vez por mês. Entendi. Então, ele é todo concentrado em um sábado. Porém, tem outras instituições que dá de outras maneiras, né? Sim. E aí bom, é voltado à saúde. Então, Sim. se é voltado à saúde, você aprende muito mais da ciência ABA. Ciência. E aí, só para eu entender, você então é mais uma figura importante dentro de uma equipe multidisciplinar, é isso? Exatamente. É Então, necessário. Então, vocês auxiliam fono, Auxilia, a gente acompanha. ATO, por exemplo? ATO, música, terapeuta, arte terapeuta, Ai, que tudo. legal. É praticamente isso. Eu vou falar como é a dinâmica de um AT, numa clínica, né? Pelo menos na qual eu trabalho. Eu pego a criança, recebo a criança à entrada do núcleo, né? Eu acompanho ela no alimentar dela, então no almoço. Depois disso, a gente vai pra sala, a gente brinca de forma totalmente natural. E nisso, eu acompanho ela, levo ela pro fono, a fono faz, né, as tarefas dela e volta a criança pra mim. E nisso, a gente trabalha com um tablet ou com um celular, no qual temos o aplicativo do ABA, a gente trabalha no ABA. E essas demandas são os especialistas que colocam pra gente. Então, a gente pega o tablet e tem várias atividades pra gente fazer com aquela criança. E tudo atividade que elas já aprendem na especialidade com os terapeutas. Então é uma continuidade. É uma continuidade. Por isso que o acompanhamento terapêutico precisa estar alinhado com todos esses profissionais, sabe? Porque se a fono aplica tal coisa, eu tenho que dar continuidade durante o dia naquela coisa. Para aquela criança conseguir aprender. Sim. Então, a gente trabalha na aprendizagem. Então, vamos supor, Acho a que legal fone isso. é muito legal. Mas a gente faz de uma forma totalmente naturalística, né? A criança tá brincando, eu tenho que ensinar para ela a troca de turno. A revezar o brinquedo, né? Que coisa que ela vai fazer durante a vida aqui fora, né?
fora da clínica. Ai, quantos adultos precisam aprender isso, gente? A gente brinca falando assim, a gente pega outra T e fala, nossa, ela é minha T, né? Tipo, a gente precisa disso, sabe? A gente precisa dessas intervenções. Às vezes a gente ensina isso pras crianças, coisa que a gente também não sabe. Então a gente vai aprendendo. Tipo, a civilidade, tipo, dar o bom dia. A gente faz muito isso. A gente precisa de uma T, então, pros adultos, né? Sim. Dar bom dia, boa tarde, boa noite, licença, respeitar os mais Licença. velhos. Eu pego a minha criança na entrada do núcleo, nisso até a sala que a gente fica, tem várias pessoas, né? Então, às vezes, ela passa sozinha, como se ninguém visse ela. Aí eu pego, fulana, olha, fulana falou bom dia pra você. Como que fala? Aí, bom dia. Fala, que legal, você falou bom dia. Então, sempre reforçando. Eu vou brincar agora. Então, quer dizer que o nosso futuro atípico vai ser mais civilizado do que o nosso presente típico. Meu, assim, são coisas que eu nunca parei pra pensar nisso. A minha ideia de AT era uma divisão terapêutica, como posso dizer? Como se só andasse junto, assim. Mas é uma extensão terapêutica. É uma extensão. Então, é fundamental. É aquilo, né? Às vezes a gente tem 2 horas de psicólogo por semana. Tá, então Sim. a AT ela vem complementar esse tempo que é necessário. Exatamente. E aí, por isso que muitas vezes acaba indo AT pra escola. Isso, ou até pra casa também. Ou até pra cá. Nossa, ainda bem que eu não passei por isso, gente. Imagina uma AT dentro da minha casa com um TDAH, com 2 TDAH, com autista, ia ser uma loucura. Mas aí, dentro da casa, ela também ensina essa rotina, vamos assim dizer, ou não? Sim, eu acho que o domiciliar, ela tá mais focado no manejo comportamental, né? Eu acho que ela tem esse viés de extensão, só que ela trabalha muito mais manejando o comportamento do que aplicando as atividades. E aí, na escola, a mesma coisa. Na escola, é também a mesma coisa. Já chegaram a te perguntar a diferença de um atendimento terapêutico e de uma auxiliar de sala, por exemplo? Bom, não chegaram a perguntar, mas assim, eu já fui os dois. Você já foi os dois? Sim, antes de entrar na clínica eu trabalhava numa escola especial. Tá. E eu não trabalhava como AT. Trabalhava só ajudando lá a professora na sala de aula. E aí, qual que é a diferença que você mais... Ai, toda. Toda, literalmente. O AT, ele tem um conhecimento do que está fazendo. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. E no auxiliar de classe, eu ficava mais a par da professora. Faz tal coisa. Eu ajudava, né? A gente ficava mais ajudando, auxiliando. Auxiliar pedagógica, né? E o AT não. O AT, ele vem com uma figura de liderança, porque você tá lá, você e a criança. Você fica o período com a criança, sabe? E tudo você vai manejando o comportamento da criança, vai ensinando, vai fazendo as atividades que tem que fazer. De uma forma leve, né? Porque às vezes falar assim, tem que fazer atividade, parece uma coisa muito chata. Mas não, uma forma muito leve. Até porque é criança, né, gente? É criança, então criança a gente que ser trabalha criança. com brincar. Às vezes a minha criança tá lá brincando e vamos fazer a troca de turno. E eu sei que esses dias até, eu tinha uma demanda que era pra seguir instruções, né? Aí minha criança tinha que alimentar um animal de brinquedo. É a instrução que você tinha pra seguir o tratamento terapêutico dela. Só que a minha criança, ela é muito na oposição. Todd? Ela tem um pezinho no Todd ali. E tudo que eu falava pra ela, talvez não era interessante pra ela. Ela, não quero. Não tem como obrigar, não pode obrigar. Então, eu saí da sala, eu peguei um animal, um dinossauro, e comecei a brincar. Fulana, eu quero comer, me dá alguma coisa pra comer. Ela entrou na brincadeira e no final ela foi e alimentou o animal. Mas de uma forma totalmente lúdica. E aí você chegou no seu objetivo. Cheguei no objetivo. E ela, Nossa. sem perceber. E já fala, Luan, dá comida pra esse bicho logo. E não pode. Eu sou a Não. mãe, gente. Aqui eu não sou terapeuta, eu sou a mãe, então eu posso. Não. Você tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de manejo. Aí ela foi e alimentou o animal. Eu falei, muito obrigada, agora eu estou com minha barriguinha cheia. E nisso foi uma coisa divertida. Desculpa, essa demanda que você tinha de alimentar, qual era o objetivo? Seguir instruções. Seguir instruções. Sim. Então, a criança tem que ensinar a criança a seguir instruções. Então, Sim. aquela mãe que tá lá em casa hoje assistindo o Te Acolher, a criança dela não segue instruções de jeito nenhum. Vamos falar do famoso Todd, que eu acho que foi o maior baque da minha vida com o Luan. Foi a fase mais difícil da minha vida. Por quê? Porque o Luan me respeitava. Então, não tinha sentido pra mim. Como que o Luan tá no Todd se ele me respeita?
né? Mas talvez ele não me via como autoridade, né? A figura materna não era autoridade para ele. Então, para ele, não se opõe a mim. Mas da escola, ele é o terror da escola, né? E aí, esse Todd tem muito disso, da criança se opor sempre à autoridade. Sim. E como que a AT trabalha com isso? A T trabalha de uma forma totalmente flexível. É aquele um pouquinho daqui, um pouquinho dali, sabe? Então, a T, eu sempre tô falando de mim mesmo, né? Eu trabalho como manejando, assim, sabe? Vamos supor, eu tenho que fazer com que minha criança faça tal demanda. Só que ela vai se opor. Então, eu sempre dou umas 2 opções para ela, né? Faço um combinado com ela. Ai, fulana, vamos fazer tal coisa? Não, não quero. Ah, mas isso daqui, o que você quer fazer? Isso ou isso? E as duas com o mesmo objetivo, as duas coisas com o mesmo objetivo. Então, a criança, ela vai pensar que ela tá, né, se opondo a você e ganhando, mas no caso você que deu as 2 opções para ela poder fazer. Então, você ainda tá na figura de autoridade. Você contou pra gente um caso da menina que precisava na cozinha. Conta um pouquinho desse caso pra gente. Ah, supondo, ela foi, almoçou bonitinho e a gente foi tirar o jogo americano, né? E eu pedi pra ela colocar o jogo americano na cozinha. Só que ela começou a correr, famosa fuga que a gente chama. Fuga é quando ele não quer cumprir aquilo que a autoridade determinou, é isso? Fuga é quando ela não quer entrar em contato com aquilo que tá programado, entendeu? Aí eu não quero entrar em contato com aquilo, eu vou dar fuga, eu vou fugir. E ela literalmente correu pro quintal. Aí nisso, né, você respira, tudo bem. Aí falou assim, olha, vem cá, me ajuda a fazer tal coisa, vamos pegar tal objeto lá na cozinha. Aí foi segurando a mão dela, nisso eu já dei o jogo americano na outra mão. E ela foi e levou pra cozinha. Ela cumpriu Ela cumpriu a demanda de uma forma mais simples, sem ela perceber que eu tô, tipo, exigindo muito dela. E como que seria esse trabalho? Então, assim, a mãe tá lá em casa, o filho tem TOD, né? Ele se opõe. A gente tem muito casos de TOD no Tia Coelho, mas muito. Não sei, parece que o negócio fez boom, assim, sabe? Então, a criança, ela vai sempre contrariar a mãe que é a autoridade, sempre. Sim. Então, a mãe trabalha com as 2 opções, é isso? Sim, é uma da forma de intervenção também. Você pode trabalhar dando 2 opções pra criança, pra ela não se opor tanto e pra ela poder cumprir aquilo que você programou, sabe? Tipo, E ela é hora de ela tomar banho. É hora de dar... É que o terror meu era banho. Vocês estão vendo que eu tô quase fazendo uma terapia minha. É hora de tomar banho. A criança não quer tomar banho, porque você falou pra ela tomar banho. Sim. E aí, o que a mãe faz? Bom, eu acho que pode entrar de uma forma lúdica. Vamos levar fulano ou o brinquedinho, o que ele tá brincando na hora, pra poder tomar banho também. Que tal? Dar banho no boneco. Entendi. Tá brincando com o boneco, tá brincando com outra coisa. Vamos levar pra tomar um banho? Ou vamos brincar dentro do banheiro? Gente, a gente precisa de um curso de criatividade para as mães, porque é muito difícil. Aí fala assim, a criança, não quero, tô brincando, não sei o que lá. Fala, tudo bem, deixa eu brincar com você, vamos brincar no banheiro? Então, o fato de levar até pro banheiro, mesmo que ele não toma banho, ele tá cumprindo, entendeu? Já E aí, é um isso no passo. inconsciente dele, como que funciona? Ele vai entendendo que não é ruim cumprir aquilo que está programado, é Sim. isso? Ou é divertido cumprir aquilo que outra pessoa sugeriu. É Entendi. divertido dar banho na boneca. Eu vou dar banho na boneca. Aí nisso a criança também pode tomar um banho. E aos pouquinhos, sabe? Convencendo. Mas se a criança for muito, se opor muito a você, né? É legal também fazer essa troca de figura. Pedir pra outra pessoa, pedir pra aquela criança fazer tal coisa. Ah, então é importante ter uma terceira pessoa ali É contribuindo. importante, é importante. Às vezes a Porque- mãe não faz porque ela acha que, se eu fizer isso, eu tô perdendo a minha autoridade. E o confronto de autoridade não vai resolver o problema. Não vai resolver. Então, não adianta bater, não adianta brigar, não adianta confrontar. Não Né? A gente vai ter que adianta. buscar a estratégia. E a Sim. comunicação é a melhor estratégia que A tem. comunicação é a melhor Porque estratégia. a criança sofre, a criança que tem TOD, não sofre? Sofre. Porque assim, É é ruim até pra inconsciente, eles. será? Não sei te dizer que é inconsciente. Porque se Mas controlar sofre isso vai ser demais. muito difícil. É muito difícil. Eu tenho uma criança, a criança que tem um pezinho no TOD. Eu falei pezinho porque eu não sei literalmente se ela tá diagnosticada com o TOD em si, né? Mas ela tem muitos traços. E às vezes eu peço tal coisa, ela já fala não, mas é totalmente por impulso. O não já é o natural. Já vai. Aí você percebe que aquilo é mais comportamental do que o próprio transtorno, entendeu? Então é bom olhar, quanto mais você fazer essas intervenções, mais ele se torna flexível para as demandas que você vai pedir.
E a AT só existe na ciência aba? Ou a AT trabalha com outras ciências também? Eu acho que tem outro tipo de ciência, mas o ABA, ele é muito eficaz. Ele é muito eficaz. Eu acho que é 80% já comprovado, ou até mais. Porque aí no aba ele vai ter comandos ali com a criança. Ter comandos. Você falou naturalista. É o aba que vocês adotam. Sim. Lá na clínica tem 2 tipos. Tem o estruturado e o naturalística. Mas é de acordo com a criança também. Qual a diferença? O aba estruturado é mais tipo, vamos sentar, vamos fazer aquela mesinha? coisa. Vamos fazer tal coisa, vamos ganhar as fichinhas. A gente usa muito fichinhas para ganhar fichinhas. E no final ganhar um reforçador, né? Que reforçador é um objeto ou até um reforço social, que é um elogio, um abraço, um aperto. Algo que a criança aumente a possibilidade da criança de responder tal demanda. Então... Oba! Peraí. Então, reforçador é outra estratégia que a gente tá falando de te acolher. Reforçador Então, a mãe também... Eu falo mãe, gente, mas é a mãe, o pai, o tio, a tia. Aquela pessoa que convive com a criança. Trazer, então, um reforçador pro autista também em casa. Sim, é muito importante. Reforçador é, tipo... o nosso céu. O reforçador é aquilo que a gente fala do reforço positivo? É a mesma coisa? Sim, é reforço positivo. A gente só usa reforços. Tá. Até porque na psicologia comportamental, na análise do comportamento, tem a punição, tem o reforço positivo e negativo. A gente não usa a punição, né? Que é tipo assim, se você não fizer tal coisa, eu vou tirar o objeto de você. Eu falo isso o tempo inteiro. Luan, se você não for tomar banho, você não joga videogame hoje. É, tipo isso. Isso é mais... gente. Isso é o mais visto como punição. Que vai a retirada do objeto do reforçador para aquela criança. Ou até mesmo bater, né? O bater, xingar, é uma punição. Eu tenho autistas que reproduzem. Pega o chinelo, pega a cinta, reproduz, porque ele passou por aquilo. Exatamente. Então, bom, bater a gente já sabe que não é caminho, gente. Não, Violência não é caminho, né? E criança típica, que seja, não é o caminho. Não é caminho. Né? O caminho é educar. Mas o reforço, então, vamos lá. A Luana falou que se ele não tomar banho, vai tirar o videogame. Não vai surtir efeito nele. Não vai. Porque talvez se você sair do papel daquela parte, daquela imagem, ele volta a jogar videogame e, tipo, a punição só serviu por um momento, entendeu? Esse é o ruim da punição. Ela não traz um efeito eficaz e duradouro. Ela só surge naquele momento e acabou. Vira a figura do medo, né? Eu vou fazer porque eu tô com medo de apanhar. Exatamente. Mas seria diferente você falar assim, Luan, vamos tomar banho pra depois jogar videogame? Entendeu? Então tem uma diferença. Tipo, vai tomar banho, senão você não vai jogar videogame. E Luan, vamos tomar banho pra depois jogar videogame. Sim. Até então... nós, né? Se alguém ficar muito... tudo é punição, a gente faz por medo, mas não por entender que tem uma coisa positiva. Você falou que o reforço também pode ser, além de ser de objeto, coisas, Sim. Ele pode ser social. Como social. assim? O social é o abraço, o carinho, o beijo. Tem muitas crianças que gostam de cócegas, gente. Tem crianças que amam uma cócegas. Então, vamos supor, fulano fez uma demanda que é muito custosa, que é tipo, chutar a bola, né? Chutar a bola no golzinho. Só que ele não gosta de jogar bola, mas é necessário que ele trabalhe esse desenvolvimento motor. E ele fez. Quando ele fez, eu vou reforçar. O reforço é mostrar que aquela atitude é muito boa. Então, eu vou reforçar ele com abraços, beijos, girar. Tem muitas crianças que gostam de girar, né? Aí eu giro ela, mostro, nossa, que legal, você conseguiu, enfatizando o que ele fez. Você conseguiu chutar a bola no gol, que legal, fazer cócegas. Então, é isso, o reforço é aquilo que aumenta a possibilidade, a probabilidade da criança fazer novamente, daquela resposta. Não é fácil ser mãe, né? E pai. Não é fácil. Vocês estudaram para saber tudo isso. Sim. O reforço, o que é fuga, o dar duas opções, né? Esse trocar. E a mãe, ela veio sem manual nenhum. E a gente vai reproduzir coisas que... Pô, eu tô me sentindo super mal. Ai, meu Deus. São 10 anos de diagnóstico, de estar no meio do autismo. E a gente acaba ensinando muito e acaba fazendo, né? Então, sim. Uau! Você tá gostando? Tenho certeza que você tá gostando. Deve ter um monte de perguntas para fazer.
A gente faz esse momento especial para você. E aproveitando, não poderia deixar de falar das coisas da Sandrinha. Vocês estão vendo? Olha que coisas lindas. Muito Camiseta lindas. de te acolher. Olha que linda. Muito linda. Camiseta, a gente tem... Gente, ó, que lindo. O chaveirinho do te acolher almofadado. A nossa caneca, que tem a nossa mensagem: por nós, para nós, ninguém solta a mão. Tudo isso aqui você consegue adquirir através da loja Coisas da Sandrinha. Que além de ajudar a comunidade autista, você vai ter um presente, pode presentear. Agora, hoje é Dia das Crianças, já passou, mas já se prepara, é o Natal, né? Presentear alguém no aniversário e também vai ajudar muito a nossa comunidade do Te Acolher. Sandrinha, beijo, obrigado por sempre nos atender muito, muito bem. Tá gostando? Tô adorando. Dentro das Amigas Solidárias, esse trabalho que a gente faz de inclusão. A gente vai ter um dia dedicado ao odonto, né? Sim. Esse trabalho, e vai ser para autistas de Diadema, que fazem parte do Te Acolher. Sim. Qual que é a expectativa? É muito grande. É muito grande. A gente fez esse evento já, mas com crianças típicas, e deu tudo certo. E atender o outro público é um desafio maior, é um passo que o Amigas está dando para poder incluir, né? Se incluir nessa sociedade, nessa comunidade atípica. E então a gente está com uma expectativa muito grande. A gente conseguiu parceiros, né? Dentistas muito, muito bons, muito especializados para atender com todo o amor. Temos procedimentos muito bom. E vai ser numa clínica também. Então vai ser no consultório mesmo. Vai ser no consultório, né? Eu tô ansiosa, gente. A gente tá definindo a data. Fiquem Sim. tranquilos. A gente já tem... Foi passado... Como que entra nesse movimento? Bom, você tem que fazer parte do Te Acolher Brasil. Sim. O Te Acolher, ele tem um cadastro de pessoas. Como é algo direcionado para Diadema, a gente entra em contato com as famílias de Diadema, disponibiliza esse cadastro, a família se cadastra. Então, assim, é tudo certinho. Sim. Né? São pessoas que estão, sim, ali na linha de vulnerabilidade, que não têm acesso ao tratamento odontológico. Então, o Te Sim. Acolher, ele foi presenteado. Tem que registrar isso. Nós fomos presenteados pelas Amigas Solidárias que estão fazendo todo esse movimento. Então, as Amigas Solidárias entram com consultório, com os médicos parceiros, com os voluntários, de acolher com o transporte para levar e fazer essa parceria. E a gente vai ajudar muita gente. Nossa, muita gente. É muito legal. E assim, quando a Paloma me ligou, falou assim: Lu, você quer? Vamos fazer um dia? Eu não sabia se respondia ela ou se eu chorava. Aí eu chorava e tentava responder. Porque para nós, assim, nós somos um grupo de invisíveis. Né? Por mais que hoje se fala tanto de autismo, acabou a eleição. Né? Então, agora você vai ver que murchou. As pessoas param de falar. E aí você fala assim: poxa, tem um instituto, né, que tem um trabalho fenomenal, que já tem muito trabalho, que vai parar um dia para olhar por nós. Então, eu fiquei tão emocionada que eu não conseguia responder para ela. Eu só falava: show, que legal, nossa, hiper. E ficou aquele meio monossílaba, mas no sentido de obrigado. Então, eu queria registrar isso. Eu quase chorei de novo, ó. Eu queria registrar isso na sua figura, o quanto é importante o trabalho das Amigas Solidárias, o quanto é importante a gente ter essa parceria. E, assim, vocês são raridade. Raridade. O trabalho que vocês estão desenvolvendo é fenomenal. Eu já sou fã, então vocês têm que conhecer, gente, por favor. Conheço. Conhecer o trabalho lindíssimo. Quem quer conhecer Amigas Solidárias, como que faz? Bom, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, Amigas Solidárias, Diadema. Aí você pode mandar uma mensagem por lá e a gente vai responder. E vamos, gente, assim, eu sou um empresário, quero ajudar lá em Diadema, Amigas Solidárias. Sim. Eu tenho um trabalho, entre em contato. Luana, não tô conseguindo entrar em contato com Amigas Solidárias. Entre em contato com o Te Acolher, que a gente faz essa intermediação. Faz essa não ponte. Não tem Mas problema. A gente é muito acessível, de verdade. Sim. Eu mandei mensagem assim, foi rapidinho. Foi rapidinho. Então, somos muito acessíveis. Pronto para atender e receber também, né? Sim, a gente precisa aumentar esse trabalho. E lá vocês recebem doações de tudo? De tudo. A gente recebe doações de roupa, sapato, comida, objetos, brinquedos, mão de obra. Mão de obra, que é raridade também. Mão de obra, enfatizei essa parte. Mão de obra. E tudo aquilo que o Amigas, né, não comporta, ou até mesmo, vamos supor, a gente tá com um projeto e talvez esse item não é necessário pra gente. A gente também doa, repassa para outras instituições. Então, a gente tem muito esse olhar lateralizado, né? Vocês são multiplicadores. Não somos melhor que ninguém, mas
conseguimos atender também outras ONGs, outras instituições. O terceiro setor assim tem que vai se indo. unir. Tem que se unir, cara. Tem que se unir. Eu falo isso, ó. Qual que é a função do Te Acolher? O Te Acolher tem uma função de conscientização. Então, nós somos uma rede de apoio que aproxima famílias para que ela possa acolher e ser acolhida. Então, hoje eu estou numa posição de acolher, então eu vou acolher. Amanhã eu estou numa posição de ser acolhida, então eles vão me Sim. acolher. E a gente faz essa troca. Tem que fazer essa troca. Passado isso, a gente precisa de uma ONG que tenha um assistencialismo na área da alimentação. A gente precisa de uma na área da saúde. Então, todo mundo tem que trabalhar junto. Exatamente. E a gente consegue suprir realmente as necessidades. Sim, vamos supor, né? Você tem um projeto, tem tudo um apoio. Aí você tem uma família lá que tem uma criança atípica. E não é só isso, sabe? Não é dar esse suporte, essa conscientização, esse suporte emocional, essa conscientização, né? Das informações, do que ele pode ter acesso. Mas também a família passa fome, Sim. cara, né? Como trabalhar isso? Aí tem que se unir. A família passa por uma situação de segurança, de insegurança, né? Então, tipo, tem todo esse projeto. Aí você pode, tem uma ONG lá, que eu sei que você pode conseguir cesta básica, você pode ser cadastrada, vou indicar, né? E assim E vai trabalha indo. todo mundo em conjunto. E vai trabalhando todo mundo em conjunto. Bom, a Miriam se forma esse ano, é isso? Graças a Deus. Se forma esse ano e qual os projetos de Miriam formada, psicóloga? Então, os projetos de Miriam formada é atuar no próprio instituto como psicóloga. Ai, poder gente, pronto. Agora eu tô com os dois pés dentro da associação. A gente precisa. Somos um projeto que está crescendo e o que a gente quer crescer mesmo é nessa área profissional. Ter profissionais trabalhando no Amiga Solidária. Já temos, né? Mas ampliar mais ainda. Então, eu quero trabalhar nessa Que parte. áreas que tem lá já? Então, a gente tem um contador, a gente tem a Paloma, que é advogada, a gente tem outros também. É assim vai indo. Eu quero muito ser psicóloga do projeto para poder ampliar mais, ir atrás de políticas públicas, Sim. voltada, né? Dar a informação, porque realmente o que você falou, eu acho que o maior poder que você pode dar pro outro é a informação. Informação, conhecimento. É informação, conhecimento, sabe? Conhecer Então, é a verdade. isso. Não tem. Se você conhece, você consegue buscar. Você consegue buscar E o que a gente percebe é que o mundo hoje carece de informação informação. correta, verdadeira. Exatamente. Então, Te Acolher, a gente é muito seletivo por causa disso. A gente tem uma obrigação social. Qual que é? Informar de forma correta, né? Informar a verdade. Direcionar. Então, por exemplo, quando a gente traz uma AT para dentro do podcast, olha o tanto de informação que você compartilhou. Sim. Olha o tanto de dicas que as famílias receberam. Olha o que a gente pode fazer. Então, às vezes, um comando que você nos ensinou hoje vai mudar a vida de uma família que está Sim. sofrendo lá porque não sabe lidar com o filho. Sim. Né? Então, e entender também, viu, famílias do Te Acolher, o pessoal que está assistindo, que isso é constante, né? Não adianta aplicar um constante. dia, não deu certo. E acabou. Então, a gente vai ter Não, que é aplicar de forma constante. constante. Exatamente. E a nossa psicóloga Miriam, né, já tem qual abordagem que ela quer seguir? Já falou, não, vou tentar várias abordagens, ou já tem definida? Então, para ser psicóloga social, eu quero trabalhar na comunidade mesmo. Abordagem eu não tenho muito. Eu gosto muito de trabalhar com a população atípica e eu pretendo dar uma extensão a isso também. Mas eu também gosto de trabalhar nessa área da comunidade, da sociedade, dando esse suporte assistencial. Então, vamos supor, o suporte assistencial eu gosto, mas também gosto da saúde. Então, eu tô meio Tá no meio ali, um pezinho aqui, um pezinho ali. Sim, sim. A gente tem muita gente em Diadema que a gente tem acesso. O Te Acolher cresceu bastante de Diadema e é por isso que a gente tem essa preocupação de desenvolver na cidade. O que a gente percebe é que faltam políticas públicas para a cidade, ponto. Falta. Então, hoje, um autista, a mãe desconfia que a criança é autista. Ela não sabe para onde ir. As UBS não sabem dar a informação correta. Não tem ser 4 na cidade de Diadema. Vai para PAI, que tá atolada de gente, já não consegue mais atender a demanda. Quando não atende na PAI, vai pro CAPS. O CAPS que, graças ao bom Deus, né, de um projeto aí que tá parado há anos, mas está finalizando, o CAPS tá indo para um novo lugar, porque o lugar que é o CAPS de Diadema, já chegou ali no CAPS de Diadema? Já, eu cheguei. Eu chorei. É muito... É desumano. É desumano. Não é nem feio. Não é feio, não, gente. É desumano. É desumano com os profissionais que trabalham lá. Sim. É desumano com as famílias que passam por lá. São atendidas. Né? E é desumano ver tanta gente em situação de rua dentro do prédio. Então, assim, são várias demandas que precisam ser atendidas. Mas tá indo para um lugar melhor. Eu só fico preocupada, assim, tá indo para um lugar melhor, mas aquelas pessoas em situação de rua, como vão ficar, né? A gente tem essa preocupação também. Mas aí vem uma associação, vem uma ONG que supre
dentro da sua possibilidade, que a gente sabe que é pequena, Sim. nosso atendimento é pequeno, porque vocês não dependem de recurso público, né? Vocês não têm o recurso público. Não temos. E aí vocês tentam suprir essa necessidade. Então, vocês são as verdadeiras guerreiras. Tentamos ser. Tentamos ser. O mínimo que a gente tenta fazer é dar acesso aos direitos básicos que o cidadão tem, só que não são supridos pelo Sim. Estado, pelo governo. Então, a gente tenta, que é, sei lá, a moradia, a segurança, o alimento. Então, é isso que a gente tenta. A educação também. Sim. Temos um projeto muito bom, que é Educação Poder, que são profissionais voluntários dando aula para as crianças ou para os adultos, dentro do próprio Amiga Solidária. É como se fosse um reforço, não? É alfabetização mesmo? Não, no caso, é outros cursos. Eu tenho uma amiga que ela topou ser voluntária como professora, ser professora voluntária, no caso, para dar aula de inglês. Ai, que top. Então, tipo assim, né? Quem disse que uma pessoa que mora na periferia não pode ter acesso ao inglês, Acho gente? que pode. Pode. Hoje está bem Então, mais acessível graças sim. às instituições que existem. Exatamente. A gente não pode esquecer, você é resultado Eu sou resultado. do social. Eu sou resultado do social. Então, aqui estimule as instituições que existam, que elas se fortaleçam, porque a Miriam é resultado de um trabalho social. Eu sou resultado de um trabalho social. E eu sou muito feliz em dizer isso, que a minha adolescência toda eu fiquei em projetos sociais, fui atendida por projetos sociais e hoje eu sou quem sou. E talvez, né, mais pra frente eu vou ser outra Miriam com outra perspectiva. Exatamente. Nossa, é muito top. Eu sou muito fã de ações sociais, Eu muito. também. Muito, mas Muito muito, mesmo. muito. Eu lembro de fazer jazz numa associação, quando eu morei em Jundiaí, quando eu era pequena. Nossa, que legal. Tudo bem que eu não tenho coordenação motora e eu fiz a professora sofrer muito. Eu lembro da cena de ela passando os passos e eu nunca consegui reproduzir, Sim. mas eu lembro da música. Ai, mas, ó. os passos. Mas essa questão social ela nos ajuda muito. Porque Ajuda. hoje a gente tem a falta do trabalho social, ela deixa a criança, o adolescente vulnerável. Sim, E aí ela vai para qual caminho? O caminho que acolhe. exatamente. Então, se eu não tenho um caminho bom que acolhe, o caminho ruim vai acolher, Uhum. né? E pro atípico não é diferente, né? Então, você pega uma criança, uma pessoa autista, né? Que a sociedade já coloca à margem, que a sociedade não entende, a sociedade não acolhe. Então, o que ela vai fazer? Ela não vai se desenvolver e aí ela vai ser um problema social. Eu falo que as pessoas que não gostam de inclusão, elas deveriam gostar de inclusão pelo menos por uma questão de raciocínio. Sim, A pessoa da inclusão hoje, a pessoa atípica, não desenvolvida, ela é um peso social do futuro. Ela é um Sim. custo previdenciário, né? Ela é um custo social. Fala, poxa, então, se não existe mais amor nessa pessoa, porque a gente enfrenta muito isso, pessoas que não têm mais amor por pessoas, seja pelo menos racional de entender que é o melhor para a sociedade. sim, Né? Então, gente, vamos multiplicar o amor nesse nosso país, Sim. né? A gente está vivendo uma fase tão violenta, tão agressiva. tão egocêntrica, né? Muito, muito. É o eu no centro do universo. Eu sou melhor que todo mundo, a minha Sim. opinião é melhor que todo mundo, a minha doutrina é melhor que todo mundo, e para. O melhor é que eu esteja bem, Sim. o resto, né? E aí, esse egoísmo, quando ele é aflorado com discursos de ódio, com comportamentos de ódio, sabe? Com a desvalorização da pessoa, ou extremismo. Eu não gosto de extremismo, né? A Luana é uma pessoa de defeitos. A Luana é falha. Mas a Luana é 100% falha. A Luana tem um Sim. ponto positivo também. A Miriam tem as suas falhas e um ponto positivo. E a gente constrói uma sociedade melhor. Mais Nossa, humana. eu tô com medo desse horário aqui, tá passando muito rápido, Ai, Deus. tá acelerando. Você tá gostando do nosso podcast? Aqui toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem um momento especial compartilhando informações verdadeiras que vão contribuir para que você tenha, você família típica, que tenha um desenvolvimento melhor, e para você família típica, que às vezes não conhece desse universo, vem conhecer, porque isso é incluir. Incluir é Sim. conscientizar, não é isso? Exatamente. Esse é o nosso trabalho. De novo, ó.
Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Te Acolher Brasil, a gente está nas redes sociais, Te Acolher Brasil, conhece um pouquinho o nosso trabalho. O Te Acolher Brasil ele tem uma infinidade de atuação, é importante você conhecer. Nós temos os nossos grupos de acolhimento, uma rede social para as famílias, onde a família é acolhida e ela também aprende a acolher. Então, é um grupo que a gente desenvolve tanto lá no Telegram quanto no nosso WhatsApp também. Eu vou deixar aqui disponível para você no chat. Você quer participar? Vai estar aqui no chat. O Telegram, o WhatsApp cresceu tanto que a gente migrou para o Telegram. Não teve como, né? Mas lá você vai receber informações diárias, dicas. Tem profissionais excelentes como a Miriam fazendo parte agora do Te Acolher. Sim. As amigas solidárias fazendo parte do Te Acolher. Então, você vai ficar sabendo de tudo. Sorteio, premiação, eventos lá no nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar aqui disponível para vocês também. Tá bom? E além disso, para quem, Luana, eu tô aqui na escola, eu sou diretora da escola, eu sou coordenadora de uma escola, eu preciso desse acolhimento também na escola, eu preciso falar de inclusão. A gente tem a semana de formação, que também acontece aí semanal ou anual. Então, eu preciso desse trabalho, Te Acolher tá aqui à disposição para fazer esse trabalho para você. É só entrar em contato com a nossa equipe, com a nossa produção, que eles vão te acolher e vão te direcionar. A gente faz esse trabalho em várias escolas, atendendo não só professores, mas o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza. Eu tenho uma empresa de terceirização. A gente também dá treinamento para a área de segurança e eu tenho certeza que você vai adorar. E não dá mais para fugir. Todas as empresas precisam entender como funciona a inclusão e a gente, o Te Acolher, faz esse trabalho para você. Tá acabando, Miriam. Ai. Tá acabando. Vou deixar aberto para você fazer suas considerações finais, querer concluir, falar um pouquinho. Bom, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade. É a minha primeira vez no podcast, gente. Eu tô nervosa. Você gostou do estúdio? Eu achei muito lindo, gente. Nossa, muito lindo. É De maravilhoso. verdade. Os Maias hoje é o melhor local hoje de você produzir podcast na nossa região. Não tem. É muito Então, bom. se você pegar assim, a qualidade dos equipamentos, o Sim, espaço. o espaço. O espaço é acessível. Então, aqui dentro nós temos questões sensoriais. É demais. É Bom, muito lindo. atrapalhei de suas verdade. considerações, então vou ficar quietinha agora. Não, é muito lindo mesmo o estúdio. Muito lindo mesmo. Tô honrada de fazer parte e ser uma representante do Amiga Solidária, que é um projeto de coração mesmo, né? Eu respiro Amiga Solidária. Tudo que a gente faz é pensando, né, no bem social, no bem-estar do próximo. E eu acho que o Amiga está avançando muito, olhando com mais carinho, voltando o seu olhar com mais carinho para essa população, né? Para o TEAS. E eu acho que é isso. A gente só tem a crescer juntas. Vamos fazer projetos juntos, vamos fazer evento, muitos. né? Levar informação pro povo, que é necessário, que eles têm acesso, eles têm direito. E é isso, muito obrigada. E quem sabe a gente consegue trazer Paloma também, gente. A Sim. doutora Paloma tem que vir compartilhar conhecimento conosco. Nossa, a Paloma é É incrível. um poço de conhecimento. É. É um poço de humanidade também, né? É uma Sim. pessoa que ela é tão humilde na forma de abordar que eu tô encantada também pela Paloma, gente, ó. Sou suspeita. Mas obrigada, gratidão por ter aceito o nosso convite, ter saído aí da sua rotina do trabalho para vir para cá, estar conosco. A gente sabe que é muito corrido para você. Gratidão. Eu só tenho que te agradecer e pode ter certeza que a comunidade autista já te adotou. Ai. Tenho certeza que vão gostar muito. Então, para quem quiser entrar em contato com Amigas Solidárias, é só procurar Amigas Solidárias Diadema nas Sim. redes sociais. Exatamente, no Instagram. Manda mensagem pra gente e a gente vai entrar em contato com vocês. Acabou o nosso programa, mas quarta-feira que vem tem mais, às 20 horas. Vamos falar um pouquinho mais sobre inclusão, sobre sociedade, conscientização. Aqui o espaço é nosso. Venha fazer parte do universo autista e de todos os demais neurodiversos que existem. Tenho certeza que você vai amar. Se quiser conhecer um pouquinho mais de Te Acolher, procure nas nossas redes sociais, Te Acolher Brasil ou luaneloa.sbc e você vai conhecer um pouquinho desse universo. Até quarta-feira que vem tem mais com Te Acolher Brasil. Por nós, para nós, ninguém solta a mão.